Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre você. Que bom estar junto com você em mais esta noite de celebração, segunda noite de celebração pelos 5 primeiros anos da Videira Church. Eu estou muito agradecido a Deus pelo privilégio de poder servi-los e poder estar celebrando a Deus nesse momento com vocês. O desejo do meu coração é que Deus possa fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que essa palavra possa tornar-se realidade e que Deus possa fazer um futuro especial, extraordinário, frutífero, alcançar as nossas vidas e que através de vocês muita gente seja alcançada para o reino de Deus nessa cidade. Eu quero dizer mais uma vez da minha gratidão, meu muito obrigado à pastora Edmilson, à pastora Valéria, agradecê-los pelo convite de poder estar celebrando com vocês essas 2 noites e também podendo compartilhar a você a palavra de Deus. Agradecer ao Denilson, sua família, muito bom poder estar na companhia do Paulo Almeida e poder conhecê-lo e servirmos juntos também neste tempo tão especial. Que Deus possa continuar a falar conosco, que essa palavra possa também ser muito útil a você. Deus possa falar com a sua vida através dela. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Sentado como estamos, há uma palavra de Deus que tem estado em meu coração nesses dias. E eu gostaria de compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 1. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Se você talvez está perto de você que está sem Bíblia, ou perto de alguém que está sem Bíblia, se você pode, compartilhe a sua Bíblia. É bom que todos nós possamos ler esse texto, ou então, melhor, você pode acompanhar pela leitura do LED atrás, e certamente vai ser muito útil para a gente ler esse texto. Ruth de número 1, você encontrou aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. Está escrito assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais se casaram com 2 moças moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra Ruth. E quando já fazia 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu dizer que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe alimento. Pelo que saiu do lugar onde estava e suas 2 noras com elas. E indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então ela as beijou e levantaram a voz e choraram. Verso 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. E então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também tu após a tua cunhada. Porém Ruth respondeu: não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém, e entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo como sinal, diga amém. Quem está com a sua atenção voltada para a palavra de Deus, diga graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração a partir desta história esta noite. O livro de Ruth praticamente é o livro da história de uma família que morava em Belém de Judá. Era composta pelo casal e pelos seus 2 filhos. Esse casal era composto por Elimeleque, a sua esposa Noemi, e os 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. A Bíblia diz que eles vivenciaram um tempo de uma crise financeira muito grande em Belém de Judá. Era um tempo de escassez, era um tempo de fome, um tempo de seca. E então Elimeleque decidiu recomeçar a vida em um outro local. Foram para Moabe. A Bíblia diz que, infelizmente, em Moabe, Elimeleque veio a falecer. Os 2 filhos casaram-se com 2 moças moabitas. O nome de uma era Ruth, o nome da outra era Orfa. E a Bíblia diz que, infelizmente, quase 10 anos depois, Malom e Quilion também vieram a falecer. Então a Bíblia diz que Noemi vai chegar para as suas 2 noras e vai dizer a elas o sentimento que estava em seu coração. A fala dela para as noras é: eu não tenho filhos para dar a vocês. E ainda que eu pudesse ter um filho esta noite, não seria justo que vocês esperassem eles crescerem, formarem-se, para vocês então casarem-se com eles, formarem novas famílias e então seguirem a sequência da vida de vocês. Noemi está trazendo aqui à memória um contexto cultural muito interessante daquela época, que era o seguinte: quando uma moça ficava viúva, a cultura da época ensinava que ela se casaria com um dos irmãos daquele que havia falecido. E o filho dessa nova união era considerado também filho daquele que havia morrido, para que a descendência e a genealogia nunca fosse quebrada, mas fosse perpetuada, e geração após geração fosse lembrada a ideia de onde aquela pessoa havia vindo. Embora seja um contexto muito distante do nosso, uma cultura até um pouco estranha para a gente, fazia parte da realidade que os judeus celebravam dentro da sua cultura. Quer ver uma coisa aqui? Quem está comigo aí, diga amém. Quem aqui lembra o nome do seu pai? Faz assim com a sua mão. Quem lembra aí o nome do seu avô? Faz assim, o nome do seu avô. Seu bisavô, quem lembra o nome aí do bisavô? Levanta a mão. Tataravô, quem é que lembra o nome aí do tataravô? Tem alguém? Talvez muito pouco. A pergunta que você tem que fazer é: quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? Na nossa cultura há uma ruptura. Você tem 2 gerações, no máximo 3. A partir da 4ª, você não tem mais nenhum registro, nenhuma memória, nenhuma honra, nenhuma celebração, nenhuma reconstrução de onde veio. Os judeus não. Eles celebram muito a ideia de onde veio, quem é, qual é a origem, qual é a história. E por causa disso que Noemi está dizendo para as suas 2 noras, que por elas não terem mais filhos dentro desta família, seria justo e seria louvável que essas 2 moças pudessem retornar para a casa de suas mães, para as suas famílias, e então recomeçarem a vida novamente. E o desejo de Noemi é que Deus manifestasse sobre elas compaixão, para que elas pudessem formar novas famílias e recomeçarem a vida delas. A Bíblia diz que diante dessa proposta de Noemi, as 2 noras tiveram 2 comportamentos distintos.
A primeira nora, Ruth, olhou para sua sogra Noemi e disse: eu vou seguir com você. A partir de hoje o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Eu assumo com você um compromisso, uma aliança, de que enquanto eu viver, eu irei cuidar de você. A segunda nora, Orfa, decidiu permanecer em Moabe e ali ela ficou. A Bíblia diz que então Ruth e Noemi vão seguir para Belém. E quando elas estão entrando em Belém, as mulheres de Belém olham para Noemi e dizem: essa daí não é Noemi. E Noemi diz o seguinte: não me chamei Noemi, chamai-me Mara, porque Deus tem permitido que a minha vida se transforme em amargura. Não me chamei Noemi, chamai-me Mara. Ela está fazendo aqui uma conexão da ideia do êxodo, lembra? Depois que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, 3 dias depois, eles pararam em um local, era deserto, muita sede, o clima muito árido, só que havia até uma fonte de águas, mas as águas eram amargas. E a Bíblia diz que o nome do local era Mara. Então criou-se uma ideia da ideia de Mara com amargura. E se há alguma Mara entre nós, não se sinta constrangida por causa disso. Minha esposa também chama-se Mara e ela é uma pessoa muito agradável. Esse nome não denota a identidade que você carrega. Mas o que Noemi está trazendo sobre si é essa ideia. O que ela está dizendo é: não me chame pelo nome de Noemi, mas me chame pelo nome de amargurada, porque assim tem sido a minha vida. A questão é que se você ler só o capítulo de número 1 do livro de Ruth, o sentimento que você tem é de tristeza, é de angústia, é quase um sentimento de depressão, porque parece que tudo havia dado errado para a história desta família. Mas quando você lê o capítulo 2, você vê que Deus começou a mudar a sorte desta família, porque havia naquele contexto uma lei chamada Lei do Levirato, que era a ideia de que se alguém, um parente distante, comprasse a herdade da família, tornasse o remidor da família, seria restaurado para a família tudo que ela havia perdido. E se esse remidor casasse com uma das mulheres que havia ficado viúva de alguém que havia falecido, o filho dessa união, por causa da lei do levirato, havia também a permissão de que ainda não fosse irmão daquele que havia falecido, o remidor também podia trazer a herdade, a redenção desta família, e a criança que nascesse era também considerada filho daquele que havia falecido. E a Bíblia diz que Ruth vai casar-se com um moço chamado Boaz. Boaz era um fazendeiro, era um homem muito rico. E a Bíblia diz que por causa desse casamento, o filho dessa união, que se chamou Obed, foi considerado também neto de Noemi, que era mãe de Malom e Quilion. E a Bíblia diz que Obed vai ter um filho quando ele vai crescer. O nome desse filho é Jessé. Jessé vai ter vários filhos, e um dos nomes dos filhos de Jessé foi quem? Davi. E a Bíblia diz que Davi tornou-se o maior rei da história de Israel. É da descendência de Ruth que vai vir Jesus Cristo, o Messias prometido, o Salvador do mundo, nascido por Maria. A história do livro de Ruth começa muito triste no capítulo 1, mas no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, ela foi uma história que viveu uma restauração, porque Deus não havia abandonado a história desta família. O capítulo 1 foi muito triste, mas o capítulo 2 foi de restauração, e o capítulo 3 e 4 foram capítulos de esperança. Eu quero diante disso crer e profetizar uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O que você está vivendo é só um capítulo da tua história. A vida é feita de capítulos, e às vezes as fases que nós vivemos, os capítulos que nós enfrentamos, não são dos mais agradáveis. Às vezes a vida registra para a gente e reserva para a gente situações inesperadas, como por exemplo vivemos em 2020 e 2021, durante esse cenário de pandemia. Mas eu estou crendo nesta palavra de Deus sobre a nossa vida. Este capítulo vai passar e Deus nos dará dias melhores, e o nome do Senhor será glorificado sobre a história da nossa vida. Quem pode celebrar a Deus pela verdade desta palavra?
Foi só um capítulo que essa família estava enfrentando. Deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui sobre a sua vida diante disso. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido. Deixa eu profetizar isso de novo aqui, alguém que recebeu. Eu vou profetizar de novo, que eu creio que mais alguém vai tomar posse dessa palavra. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena não ter desistido. Porque nos dias mais sombrios da vida, Deus te deu graça. Você tirou força da fraqueza. Você tirou o ânimo do cenário de desânimo. Deus te deu encorajamento. Deus renovou a tua esperança, porque Deus é Deus de restauração. E os melhores anos das nossas vidas estão para chegar. E Deus será glorificado em todo esse tempo. Quem pode louvar a Deus aí por isso? O capítulo que começou muito triste, o livro terminou com restauração. E o livro terminou com essa criança, Obed, nos braços de Noemi. E a mesma Noemi que no início diz: não me chamei Noemi, mas chamai-me de amargurada. É a Noemi que louvou a Deus, porque Deus restaurou a sua alegria de viver. Você entende isso? Existem 3 lições aqui que eu quero compartilhar com você. Quantas lições? 3. Se você talvez tenha um papel, uma caneta, um bloco de notas, eu penso que isso vai te ser muito válido. Tem 3 lições do livro de Ruth que eu preciso que você ouça, entenda. É uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Primeira coisa que nós precisamos aprender com o livro de Ruth é o seguinte: tenha coragem e enfrente a vida. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você, de máscara mesmo, mas diga para essa pessoa: tenha coragem. Não faça melhor, diga para essa pessoa: receba a coragem. Diga: o Senhor renova a sua coragem. O Senhor renova as suas forças. Diga: receba a coragem para enfrentar a vida. A primeira coisa que nós precisamos aprender com esse livro é isso: você precisa ter coragem para enfrentar a vida. Deixa eu lhe falar uma coisa. Cuidado para você não projetar os resultados da vida das outras pessoas na sua vida. Cuidado para você não pensar que porque deu errado para alguém vai dar errado para você. Imagina se Ruth para e pensa o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui por Belém mesmo. Porque a última vez que alguém saiu daqui para recomeçar a vida em outro local, morreu. Elimeleque, Malom e Quilion estão aí para provar isso. Imagina se ela projetasse a história de Elimeleque, Malom e Quilion na vida dela. Ela teria ficado, ela não teria acreditado, ela não teria ido e ela não teria vivido o futuro que Deus havia preparado para a história da vida dela. O que a vida de Ruth ensina para a gente é que sempre haverão riscos na vida. Não existe uma vida perfeita, uma vida 100% segura. Uma vida segura e perfeita é uma utopia, isso não existe. Mas existe um Deus que nos guarda, existe um Deus que nos livra, existe um Deus que faz histórias parecidas terem resultados diferentes. Existe um Deus que nos faz um caminho seguro em meio às tormentas da vida. Não é porque talvez alguém casou e se separou que significa que isso não vai acontecer, que isso vai acontecer com você. Não é porque talvez alguém começou uma empresa e veio à falência que significa que isso vai acontecer com você. Não é porque alguém acreditou, teve coragem, empreendeu, iniciou e desejou crescer na vida e talvez não conseguiu, que significa que isso vai acontecer com você. Você não pode deixar que aquilo que deu errado para alguém transforme-se em trauma, medo e angústia para a sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, ajudar você a entender o peso desta palavra sobre você. Deus quer te ajudar a ter coragem, a levantar a cabeça, a enxergar o cenário que você está vivendo com um novo olhar, com um novo sonho, com uma nova alegria, com novos projetos, com uma nova motivação, porque Deus vai te ajudar a viver um futuro extraordinário sobre a história da sua vida. Então tenha coragem, levante a tua cabeça, não deixe que o medo te pare, não deixe que o medo te engesse e nem te paralise, porque Deus vai te ajudar e você vai alcançar o propósito de Deus para você. Quem pode louvar a Deus por isso? A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que você não pode deixar que os riscos, os medos te bloqueiem, te engessem,
tire de você a capacidade de pelo menos acreditar e tentar. Primeira coisa que a gente tem que aprender com esse livro: tenha coragem e enfrente a vida. Segunda coisa, cuidado para você não perder o tempo da oportunidade. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso perder o tempo da oportunidade. Nenhuma oportunidade é parada, escute isso. Toda oportunidade tem uma velocidade. Oportunidade tem movimento. Umas são tão rápidas que se você não conseguir aproveitá-las no momento, talvez você não as tenha de volta. Outras são mais devagares, talvez lá na frente você consegue de novo. Mas nenhuma oportunidade é parada, toda oportunidade tem uma velocidade. A mesma oportunidade que apareceu para Orfa, também apareceu para Ruth. A diferença é que Ruth decidiu seguir, Orfa decidiu ficar. O que foi que aconteceu com Ruth? Se casou, teve filhos, Obed, netos, Jessé, foi bisavó de Davi, o maior rei da história de Israel, se tornou progenitora do Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nascendo entre os homens, passa pela descendência de Ruth. Olha a quantidade de coisas que ela iria perder se ela não tivesse aproveitado a oportunidade. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. Sabe por quê? Guarde isso. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Eu vou repetir isso daqui para você. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. As oportunidades passam. Nenhuma oportunidade é parada. Ou nós as aproveitamos, ou nós as deixamos passar. Você lembra de Bartimeu, Lucas 17? Jesus está passando por Jericó, e aquele homem está insistindo, está dizendo o seguinte: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém está olhando para ele e está dizendo o seguinte: você está sendo indelicado. Será que você não está percebendo que está sendo constrangedora a sua insistência? Só que o texto diz que quanto mais tentavam fazer calar, mais ele perseverava em clamar. A Bíblia está ensinando uma coisa para a gente aqui: o futuro só acontece para quem não desiste. Quanto mais tentavam fazer parar, mais ele insistia em clamar. Aí Jesus para e diz assim: ó, tragam aqui. E a pergunta do Senhor é: o que é que você quer que eu faça por você? E ele diz: Senhor, eu quero tornar a ver. E o Senhor disse: vai em paz, a tua fé te salvou, seja recuperada a tua visão. Isso é Lucas 17. Quando termina o capítulo 17, Jesus está indo para Jerusalém. Em Jerusalém, é a última semana dele em Jerusalém. No final daquela semana é crucificação. Ao terceiro dia ele ressuscita. Vai 2 vezes a Galileia depois da ressurreição. E por último volta a Jerusalém e ele é assunto aos céus. Nunca mais Jesus passou por Jericó. Aquele homem está insistindo, porque ele está percebendo que ele está diante de uma oportunidade que não pode ser perdida. Aquele homem está insistindo, porque ele crê no poder da oportunidade. Aquele homem está insistindo, porque ele entende que toda oportunidade tem uma velocidade. E tem umas que são tão rápidas que nós não podemos desperdiçá-las. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai perder o tempo da oportunidade. Deus vai te dar entendimento. Deus vai te dar percepção. Deus vai te dar estratégias. Deus vai te conectar a pessoas, Deus vai te aproximar de ambientes, Deus vai criar situações e circunstâncias para que você aproveite as oportunidades da vida e o nome do Senhor será glorificado através disso. Você pode louvar ao Senhor por isso. Tem um texto nesse versículo que nós lemos que eu acho ele fantástico. Se você pode, repita comigo, diga: Orfa beijou sua sogra. Diga: Ruth se apegou a ela. Orfa fez o quê? Beijou. Ruth fez o quê? Se apegou. Sabe qual é o problema? É quando as oportunidades passam e nós apenas beijamos as oportunidades e não nos apegamos a ela. Você só romantiza a oportunidade. Você só pensa: como que seria talvez em 5, 10, 15 anos se eu começasse uma faculdade nova, se eu tirasse um projeto do papel,
se eu acreditasse, levantasse a cabeça e voltasse a sonhar, voltasse a lutar, voltasse a construir um futuro, voltar a acreditar e trabalhar para dias melhores. Deixa eu lhe falar uma coisa, as oportunidades não têm que ser beijadas, as oportunidades têm que ser agarradas. Orfa só beijou, Ruth se apegou, e o futuro delas foi totalmente diferente. Sabe o que eu acho rico aqui na Bíblia? Na mente de Ruth é cuidar da sogra. Na mente de Deus está Boaz. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Na mente de Deus está Obed. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Na mente de Deus está Jessé. Na mente de Ruth é só cuidar da sogra. Na mente de Deus está Davi.
tem o meu coração. Restauração às vezes leva tempo. Eu preciso que você entenda isso. Restauração às vezes leva tempo. Quando você lê o capítulo 42 de Jó, você lê aquilo ali em 5 minutos. Talvez quando alguém for contar a tua história daqui a alguns anos, vai contar em 3, 5, 10 minutos. E alguém vai ouvir e vai dizer, uau, como que Deus foi poderoso na vida dele ou na vida dela. Mas só você sabe quantas noites você não conseguiu dormir. Quantas lágrimas quentes foram derramadas. Quantas perguntas sem respostas você teve que conviver com elas. Quantas interrogações na sua mente você teve que aprender a lidar com elas. Mas eu estou encerrando esta palavra dizendo a você que um dia você vai ver que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. Quem celebra a Deus por essa palavra, fica de pé glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta hora, porque eu creio que essa palavra tem o poder de te ajudar a reenxergar o momento, a vida, as fases, as estações. Não importa talvez quão terrível tenha sido os últimos dias, os últimos meses ou os últimos anos. Eu estou em nome de Jesus crendo no poder desta palavra para te ajudar a entender que o futuro será melhor. Você pode levantar a sua mão e dizer isso, diga, o futuro será melhor. Três pessoas Jesus ressuscitou no seu ministério. Quantas? Quantas? Primeiro foi a filha de Jairo. Tinha acabado de morrer. A segunda pessoa foi o filho da viúva de Naim. Estava um dia morto, estava sendo levado para ser sepultado. A terceira pessoa foi Lázaro. Lázaro estava há quantos dias sepultado? Quantos dias? Você entendeu isso daqui? Deixa eu repetir isso daqui para você. Primeiro ele ressuscitou alguém que acabou de... Depois ele ressuscitou alguém que estava há quantos dias morto? Depois ele ressuscitou alguém que estava há quantos dias sepultado? 4. Eu preciso te falar uma coisa aqui. Deus é Deus de medidas cada vez maiores. O que você já conheceu sobre Deus não se compara ao que Ele ainda vai revelar sobre a sua vida. A experiência que você já teve com Deus não se compara ao poder, à graça, aos milagres, ao amor de Deus, a graça de Deus que ainda será manifestada sobre a sua vida. Você vai viver um futuro extraordinário, uma história de restauração. Você não pode desistir. Você tem que levantar a sua cabeça, confiar que Deus vai te sustentar. A graça de Deus não vai faltar sobre você. O poder de Deus não vai faltar sobre você. E é o poder de Deus que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você precisa agarrar essa palavra esta noite e dizer: Senhor, eu quero viver o que o Senhor preparou. Eu quero seguir para o futuro que o Senhor tem pronto. Eu creio no teu cuidado, no teu amor, na tua graça. Eu vou ter coragem e vou enfrentar a vida. Eu não vou perder o tempo da oportunidade. Eu não vou deixar que nada me rotule. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu vou viver o cumprimento do teu propósito sobre a minha história. Você entende essa palavra? Coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar com você.